pessoas muito mais capacitadas do que eu. Vocês, por exemplo... Hoje, professor, será que o senhor me prestaria uma coluna de dar um show? Eu prestaria com o maior prazer. O problema é que eu nem sei se tem aqui. Posso dar uma força? Pode, não. Parece que não tem, não. Eu gosto de ficar à vontade. Ah, não. O que eu faço? Eu tenho que subir e apertar o botão. Assim que eu faço. O senhor tem, ó, Isso aí. não tem a Prazer. Mas não, obrigada. Valeu. Vai lá. Vai lá, Gabi. Ó, essa aqui é destaque. Então, vamos lá. Vamos lá. Você vai ajudar só o professor Guilherme? Aí, a gente vai falar sobre os neuromodos. Vocês lembram da aula passada, né? Que a hipófise, na verdade, é uma glândula que tem duas origens. E isso explica, inclusive, a anatomia da glândula. Tá bom? Isso explica a anatomia da glândula. Então, eu fiz um esquema aqui. Eu faço esquema para vocês entenderem. Né? Então, esse aqui seria o cérebro. E aqui nós temos o tálamo, o cerebelo. E aqui nós temos esse formato aqui. Esse formato aqui parece uma bunda, né? Mas não é uma bunda. Por que é bem desse jeito aqui? Porque os dois lobos da hipófise, elas se fundem no processo embrionário, desenvolvimento embrionário, tá? E nós temos também o corpo mamelar. Essa região não é aqui. É mais para trás. Essa região, daqui para frente e abaixo do subhipotalâmico, é o hipotálamo, tá bom? Aqui é o subtálamo, nós temos os lobos geniculares medial e lateral dos dois lados, o metatálamo e o tálamo em si, e também nós temos o epitálamo, que a gente vai falar depois, tá bom? Vamos fazer uma revisão sobre o hipotálamo e hipófise. Por que tem que falar de hipotálamo? Por quê? Vocês sabem, né? Por quê? Fala então para mim. O hipotálamo tem os núcleos que passam informação para a hipófise. Isso. Exatamente. Na verdade, o hipotálamo, ele produz dois hormônios, que é o citocina e o ADH, ele produz e ele controla a hipófise, libera ou não libera, de acordo com o feedback que ele recebe, tá bom? Então, não tem como falar de hipófise se não falar de hipotálamo. Vamos lá, vamos falar de novo isso aí. Então, só para vocês se localizarem, o hipotálamo fica nessa região aqui, ó, anterior e inferior ao subhipotalâmico, que a gente já viu na aula prática. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse trapézio, que seria o subhipotalâmico, né? E eu amplifiquei para cá. O que tem aqui? Que é a asma óptica. Isso aqui é muito importante. Vocês vão ter na aula de nervos, vocês vão entender. É bem legal essa aula. O caminho das vias ópticas. Quiasma óptica, o que é quiasma? Quiasma é uma troca. No quiasma óptico existe a troca de fibras. Vocês vão ver isso depois, mas enfim. O quiasma óptico é uma referência. Tá? Por quê? Porque acima dele ficam alguns núcleos do hipotálamo. Nós temos um núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular. Vocês devem lembrar que durante o processo de embriogênese, o que acontece? A neurohipófise se forma. A neurohipófise é uma projeção do diencéfalo. O que é diencéfalo mesmo? É a estrutura central do cérebro, composta pelo tálamo, hipotálamo, subtálamo, hipotálamo e o metatálamo. Então, ó, isso aqui é a neurohipófise, é uma projeção. Uma projeção do hipotálamo, tá? Então, durante a embriogênese, a neurohipófise, o lobo posterior da hipófise, desenvolveu. Agora, durante a embriogênese, morria no desenho, e ainda não vou estimular, só está com vergonha.
porção dessa nasofaringe, o que ela faz? Ela se desprende, tá, meu pai? Ela se desprende e forma uma bolsa. Ela se desprende e forma uma bolsa. O nome dessa bolsa é bolsa de Hartke. E o que ela acontece? Ela vai migrando para cima. Ela vai migrando para cima. Até ela... Opa, vai para cá. Para cá. Aí, eu posso daqui. Esse aqui é o quiasma óptico. Então ela se desprende, ela vai migrando para cima até se encontrar e se aderir aqui e formar a adenohipófise, tá? Então, a origem embriológica da adenohipófise é no meio do sistema digestivo durante o processo de embriogênese, tá? A adenohipófise, ela se origina do hipotálamo, uma proeminência do hipotálamo. Então, aqui vai existir a adenohipófise, que é uma projeção e uma soltura do sistema da região da nasofaringe, tá? Formando uma bolsa de Hartke, e daí ela se migra e forma a porção anterior da hipófise. Beleza? Tá bom. Existem inclusive doenças chamadas cistos. O que é um cisto? O que é um cisto? Vocês sabem o que é um cisto? Cisto é uma cápsula com cavidade líquida dentro. Tá bom? Cisto é uma cápsula com cavidade líquida dentro, diferente de nódulo. Calcificado fica nódulo, então? Eu sou bem surdo, não te ouvi. Foi calcificado? Não, calcificado não. Você gosta de calcificado por quê, no caso? Desculpa, eu não entendi isso bem. Você falou assim que é líquido, né? Tecido calcificado. Não. Membrana não precisa ser calcificada, não. Tá? Qualquer membrana, pode estar o cisto da pele, cisto sinovial no tendão flexor dos dedos. E existe o cisto da bolsa de Hartke. O cisto da bolsa de Hartke, ele pode ser tão grande a ponto de comprimir a hipófise e chegar a distúrbios hormonais. Mas só se vocês entenderem o que falar de cisto da bolsa de Hartke, às vezes vão lembrar que eu falei da bolsa de Hartke. Seria tipo um adenoma popular? Não, diferente. O cisto da bolsa de Hartke é uma outra doença. O adenoma é um tumor de alguma daquelas células que eu expliquei para vocês. O que é um tumor? O crescimento desenfreado de células. Tá? Então, o adenoma, existem vários tipos de adenoma, inclusive você tem que fazer dosagem hormonal para descobrir qual que é. Tá bom? Então, cisto da bolsa de Hartke é um defeito, pode ser considerado um defeito de migração, e ele começa a crescer, à medida que o ser humano vai crescendo, a criança, a pessoa vai crescendo, ele também pode aumentar de tamanho. Tá? Então, a cisto da bolsa de Hartke vem daqui. Beleza. Então, a adenohipófise ela foi formada da nasofaringe que se desprendeu. Qual a importância disso para a anatomia da hipófise? Então, nós temos aqui o quiasma óptico, nós temos o núcleo supraóptico, nós temos o núcleo paraventricular. E daí o que acontece? Esses núcleos vão passar por essa região aqui, chamada de haste hipofisária, emitindo o que? Axônios. São grandes núcleos, axônios. Emitindo axônios. Ou seja, uma continuidade desse núcleo aqui, ó, até chegar aqui, passando pela haste. Tanto o núcleo supraóptico quanto o núcleo paraventricular, eles produzem DH e ocitocina, né? Você lembra? DH e ocitocina. Quem produz mais a DH é o núcleo supraóptico, mais de 90% da quantidade. E o contrário é o paraventricular. Ocitocina é produzido mais de 90%. Os outros 10% produzem DH, os outros 10% produzem ocitocina. Através de uma proteína ligadora chamada neurofisina, eles descem, são produzidos no núcleo por serem hormônios proteicos. Proteína, vocês já devem ter visto que tem que ser produzido no núcleo, né? Núcleo que vai produzir a proteína. DNA, RNA, transcriptase e vira proteína. Mas para essa proteína chegar aqui na porção final do axônio, ela tem que ser transportada. Elas são transportadas pelas neurofisinas, são proteínas carregadoras. E aqui ela é armazenada. Aqui ela é armazenada, a ocitocina. Aqui vocês não vão ver, muito pequeno. Mas aqui seria a ocitocina e aqui o ADH. Vocês entenderem que por eliminação, que a predominância é a ocitocina.
E aí sim, a partir daqui, né, que vai haver a liberação, sem fazer isso aqui de novo, vai haver a liberação de hormônios do plexo capilar, a capilaridade. Então, o ADH e a ocitocina serão liberados nesses capilares aqui, e daí sim serão distribuídos para todo o corpo. Tá bom? Daqui vai para o sistema circulatório. Entendeu? Divisão, né? Existem capilares entre o axônio e o núcleo? Existem muitos capilares aqui, muitos, é uma rede muito rica. Só que, por isso que eu expliquei a origem, porque especificamente, esses núcleos aqui, por eles migrarem para a neurohipófise, eles emitem axônios. O transporte desses hormônios são feitos por via axonal. Existem muitos capilares aqui, muitos. É o sistema porta hepático, que eu vou explicar daqui a pouco. Porta hipofisária, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Porta hipofisária, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. De novo, tá bom? Tá, mas o que acontece com a ADH então? Vamos lá. Aqui para revisar e encher tudo novo. Não pode errar na prova, hein, pessoal? Se errar na prova, vocês vão ter que mudar a caixa de controle. Isso aqui eu estou falando muitas vezes para vocês. Beleza, ótimo. Vou falar do ADH. O que é o ADH? Hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético. Quando esse hormônio é liberado, você vai urinar ou não? Se ele é um antidiurético? Não vai urinar. Essa aqui é a defesa que o nosso cérebro tem contra estados de hipovolemia. É hiperosmolaridade. Vocês lembram a questão de soluto e solvente? Vocês lembram que quanto mais concentrado, maior a chance, na verdade, dependendo de permeabilidade usana, de entrar líquido. O líquido ele vai do menos concentrado para o mais concentrado, osmolaridade. Vocês lembram disso? Isso é importante vocês lembrarem, para vocês entenderem a ação do ADH. O ADH é chamado de hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. Não sou nefrologista. Isso é bem simplificado, não sou nefrologista. Vocês vão ver isso em fisiologia. Só que isso aqui é muito legal. E aí vocês aprendem então. Isso é muito legal. Muito mais complexo do que isso, pessoal. E aqui tem os vasos. Vermelho representa vasos, tá, pessoal? Tudo bem? E o azul é o glomero. O glomero é a unidade funcional do néfron. O néfron pertence ao rim, tá bom? Então vamos lá, o que acontece? Existe esse glomero aqui, tá? O glomero dá um emaranhado de vasos. Vocês já viram, né? Alguma coisa de néfron? Bacana de nada. Já viram? Vocês me ensinam aqui, vocês que mandem. Olha. Essa filtração, absorção. O que acontece? Bem resumido, em outras coisas. Aqui existe um meio mais concentrado, por isso que eu estou falando com vocês. Ó. Daqui é um meio menos concentrado e vai aumentando a osmolaridade, aumentando o soluto. Aumentando a osmolaridade, aumentando o soluto, à medida que vai se distanciando dessa região aqui, mais no meio. Então o que acontece? A água, o líquido, a urina, ela é absorvida aqui, pelos glomérulos. Sistema lá que o Nefro um dia vai explicar para vocês. Vai passar por todos esses canais, sinal, até chegar no ducto coletor, canal coletor, ducto distal. Quando a urina chega aqui, ela pode ser absorvida em diversas regiões, mas aqui é a última chance da urina ser absorvida, a última chance da urina ser absorvida. O que o ADH faz? O ADH, ele cutuca esse canal aqui, ó. E aí o que esse canal faz? Ele abre.
Quando ele abre, ele permite que a urina, na verdade a urina é a água da pessoa, permite que a água retorne para o meio mais concentrado. E daí ele é absorvido de novo e é jogado para o sistema circulatório. Qual é a ação então do DH? Ele abre os canais do ducto coletor, do tubo distal, e daí permite a entrada de água para o sistema osmótico. Então é a última chance de você absorver sua água. É absorvida em outros momentos. Quando que isso acontece? E como que isso acontece? Vocês lembram? Vocês lembram que tem uma região bem especial aqui, ó? A área pré-óptica. Vocês lembram da área pré-óptica? A área pré-óptica, aqui seria com mistura anterior. Eu vou mostrar isso no desenho, em imagens de verdade no final, tá bom? A área pré-óptica é uma região que tem o quê? Capilares. Vocês lembram que tem capilares aqui? Ou seja, o que acontece? Os vasos, eles deixam de ser contínuos. Não é mais um vaso contínuo, é um vaso fenestrado. Dessa forma, você vendo o vaso fenestrado aqui, essa região ela consegue interpretar algumas coisas. Dentre das simulações que ela interpreta é a osmolaridade. Alguns orgânulos, eles se inflam ou eles atrofiam diante da osmolaridade. O nome desse órgão aqui é o órgão vascular e o órgão subcomistural. O que eles fazem? Eles pegam as informações da osmolaridade. E eles enviam essas informações para esse núcleo aqui, ó. Principalmente para esse núcleo aqui. Aí o núcleo supraóptico fala assim: oi, o que está acontecendo aí? Está muito osmolado, a osmolaridade está muito alta? Vou liberar o ADH. Por que eu vou liberar o ADH? Porque se eu liberar o ADH, eu vou urinar menos. Se eu urinar menos, eu vou ficar menos osmótico. E daí ele tenta corrigir a osmolaridade. Vocês estão entendendo essa parte? Estão entendendo mesmo essa parte? Está com a cara de sofrido? Você também está ouvindo lá? Bem, olha só. Essa parte é a seguinte, ó. A osmolaridade normal do nosso sangue é 290 miliosmols, tá bom? O que compõe a osmolaridade é sódio, ureia e glicose. O sódio, praticamente é o sódio que controla a osmolaridade. Tanto que o sódio normal do nosso sangue é entre 135 e 145. Claro que a osmolaridade também varia um pouco. Não pode variar demais. A rigor ele joga para 300, para ficar mais fácil de entender. A osmolaridade é quanto? 300. Vamos supor que a sua osmolaridade ficou 310. O que significa isso? Você está muito concentrado. Você tem muito sódio. Vamos falar de sódio agora. O sódio é sal. Vocês sabem que o sal aumenta a pressão. Né? O sal ele aumenta a pressão. Tá bom? Por quê? Porque ele aumenta a osmose também. Um outro motivo é porque ele aumenta o quê? A concentração dentro do seu sangue. E o sal puxa água. Se está mais concentrado, vai puxar água. O que está acontecendo? Se você ficou muito concentrado, esses núcleos aqui vão mandar mensagem: olha, eu estou muito concentrado, isso não está legal para o corpo trabalhar. A gente tem que se tornar menos concentrado. Como isso acontece? Tem que jogar mais água. Né? Se você está com um suco forte lá, jogou um suco, nossa, ele está muito amargo, o que eu vou fazer? Vou jogar água, vou diluir. Entendeu? É assim que você dilui. Então, existe essa comunicação aqui, ó, por esse órgão chamado circunventricular. Vocês vão ver isso depois. Nós temos regiões circunventriculares dentro do cérebro que permite que ele observe por meio de capilaridade e tenha uma comunicação direta do cérebro para o sistema vascular. Porque, de forma geral, existe uma barreira chamada barreira hematoencefálica. De forma geral, o cérebro ele não entra em contato com o sangue. Não entra em contato com o sangue. Muito bem. Então vamos lá. Então o núcleo supraóptico recebeu informação dessa área pré-óptica. Ei, está muito concentrado. Está muito concentrado? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a concentração. Como é que eu diminuo a concentração? Jogando água. O suco está muito concentrado no suco. O suco de limão está muito concentrado. Vou pegar a água e diluir.
Né? Você está diluindo. A forma que você tem de diluir é fazendo o quê? Absorvendo o átomo. Se eu absorvo o átomo, eu vou tornar menos concentrado. Entenderam? Eu diluo meu sangue. Tá bom? Depois vocês... Beleza. Mas eu só queria explicar a existência do ADH, mas acho que na nefrologia vocês vão ver isso bastante. Ok, muito bem. Então, o ADH tem essa atuação. A ocitocina. Vou fazer aquele desenho muito bonito que vocês viram, cada vez muda, né? Por que eu estou fazendo isso? Vocês gravaram, é só decorar, né? Olha, eu estou feliz aqui que ele não está sendo expulso. Mas, o que a ocitocina faz? Qual a ação da ocitocina? Não é só dar felicidade, e nem empatia. Ele também faz isso. A principal atuação dele é estimular a contração e a expulsão do veneno durante o trabalho de parto. Além disso, então durante o trabalho de parto, esse núcleo aqui está todo com tudo, lá no seu hipotálamo. Núcleo paraventricular. Depois você teve o seu neném, o médico dá, direitinho dos 3 filhos da minha esposa lá, que ela é normal. Aqui dentro do mama das mulheres, existem glândulas que irão produzir o leite, tá bom? A ocitocina não produz o leite. Eu vou colocar uma questão dessa e você vai errar. Você vai errar. Você não vai errar. Você vai errar. Vocês não vão errar. Porque quem produz o leite é a prolactina. Beleza? Não é a ocitocina. Mas o que a ocitocina faz? Ela contrai o músculo, abraçando lá a glândula e faz assim, onde ele se espreme e sai o leite. Ela também faz a parte da estimulação. Oi? Ela faz a parte da estimulação também, faz. Esse leite é um reflexo, eu posso até comentar com vocês em outra aula. Mas é vestinho. É bem quando a mulher chora, proteja leite. Existe explicação neuroanatômica para isso. Só que aí já às vezes vale a pena falar mais de diencéfalo mesmo, conciliando com o sistema límbico. Tá bom? Beleza. Além disso, então, eu faço isso o quê? Protejamento de leite, porque espreme as glândulas que produzem o leite. Tá bom? Então, essa é a função desses dois hormônios. Eu expliquei de novo onde é que elas são produzidos. Lembrando que, se cai na prova assim, esses dois hormônios caem no sistema porta-hipofisário, né? A ADH cai no sistema porta-hipofisário, que é liberado na adenohipófise. Está certo ou está errado? Errado. Neurohipófise. O ADH é todo um outro complexo. Tá bom? Beleza, agora vamos fazer de novo. Aqui a gente tem que falar rapidamente de plantas e tireoide e melatonina. A melatonina vai falar mais ou menos bem. Beleza. Então agora a gente falou da neurohipófise, a gente falar da adenohipófise no modo anterior. Não posso falar da neurohipófise sem explicar primeiro o sistema porta. O que é o sistema porta? O que é o sistema porta? Isso, mas isso você acertou no que você falou, mas você não definiu o sistema porta. O sistema porta é definido da seguinte forma: veias no meio de dois capilares. Pronto. O sistema porta é veias no meio de dois capilares. É isso. Tanto que no fígado, quando vocês forem ver, veia, o sistema veia. No meio de dois capilares? Entre dois capilares, ligando dois capilares. Isso é sistema porta. Tá bom? Então aqui, ó,
Existem os capilares que adentram no hipotálamo. Existem o sistema das artérias. Nunca mais eu faço assim. Vocês estão vendo? São capilares, olha pessoal. E aí aqui no meio nós temos as veias. As veias. Então isso aqui é o sistema porta. Isso aqui é o sistema porta. Desfilam os capilares. Então o que acontece? No hipotálamo nós temos núcleos. Nós temos núcleos que produzem. Eu vou cobrar sem prova, hein? Não estou falando isso aqui agora não. Pelo menos na teoria dos caras. Aí eu tenho que pensar no que eu vou falar aí. Nós temos núcleos que produzem os fatores de liberação ou inibição hormonal. Os fatores, não são hormônios aqui, já não são hormônios mais, são fatores. Porque aqui a adenocórtex, ela tem células que têm autonomia para produzir os seus hormônios. Olha a diferença. Aqui nós temos células que produzem os hormônios. A gente vai citar. Mas quem controla é a hipófise. Então, como que acontece? Esses núcleos produzem hormônios que caem no sistema porta, caem nos capilares. Os capilares trafegam pelas veias e das veias chegam todas as células. Tá? Chegam todas as células, é claro, não vai chegando as células só. Só que quem tem o receptor para determinado núcleo é que vai atuar, igual que vai ter a sua atuação. Vocês entenderam como é que funciona? Beleza? Entendeu, menino? Entendeu? Beleza. Bacana. Então, explicar o sistema porta, vamos lá agora explicar os núcleos, né? Daqui a pouco mais do ar que a gente ou o celular. Nossa, me deu uma fogueira aqui. Esse ar, o ar batendo na minha Então, aqui nós temos alguns núcleos. Nós temos nessa região aqui, chamada região pré-óptica. Região pré-óptica, nós temos aquela área que nós vimos que ela não tem. Ela tem uma permeabilidade, porque ela se comunica diretamente com o sistema dos capilares, né? Dos capilares. E ela também tem núcleos aqui. Esses núcleos irão produzir um hormônio. Vamos celebrar os hormônios aqui, ó. GNH vai ter dificuldade de isso aqui é importante, né, pessoal? Acho que nesse dia de vocês vão estar mais ou menos na vida. Nem fisiologia, acho que talvez. Marcelo, pegar um também. Esse eu tô na gente. Isso é muito coisa, né? Se quer sentar, tá? Ah, é bom, galera. Tá bom? Muito bom.
Lá no Ângelo Machado, a gente viu curiosidade de ler o capítulo minúsculo, um negócio muito tosco, assim, tão pequeno que é. Pouca informação. Não, mas então, eu peguei. O que está sendo acrescentado aqui para vocês? Estou explicando para vocês o que é o sistema SWOT, que lá não fala o que é, e a sua professora vai tentar explicar o máximo possível. Vocês entenderem. Isso que eu estou falando aqui está escrito lá. Mas o que eu fiz aqui? Eu apresentei alguns núcleos, que lá não está descrevendo, ali eles falam assim, núcleo laqueado, com alguns outros, mandam para cá, daqui, que mandam. Não, mas eu estou explicando para vocês enunciadamente, para vocês entenderem a anatomia da hipófise. Essa é a ideia da coisa. Agora, detalhes, né? Eu mostrei um pouco além do ADH, você da fisiologia de vocês. O ADH só faltou uma coisa. Deixa eu falar logo. O ADH faltou uma coisa. O ADH também é um hormônio chamado vasopressina. Em volta dos vasos, nós temos músculos, você já deve saber disso. Em altas concentrações do ADH, ele vai exercer um efeito vasopressor. Normalmente, ele exerce muito pouco efeito vasopressor. Mas em altas concentrações, o que ele faz? Ele facilita a contratura desses músculos que estão em volta dos vasos, gerando efeito vasoconstrictor. Tá bom? O ADH também é chamado de vasopressina. Eu só esqueci de falar para vocês dessa coisa. Então, o que eu estou fazendo? Estou explicando o efeito corda, estou explicando por que, né, que a anatomia mesmo, né? Por que a hipófise ela se continua, né? Por que a neurohipófise chama de neurohipófise? Porque é uma continuidade do hipotálamo. E agora, de onde que vem o ADH? Por que não é continuidade de exônio? Por que tem esse sistema corda? Porque vem do sistema digestivo, embriologicamente. Beleza. E aí a gente vai entender de onde vem cada fator de liberação ou inibição hormonal. Então, isso aqui você já sabe do hipotálamo, você tem o quiasma óptico, e aqui nós temos alguns núcleos. Esse aqui é o foco mamular. No núcleo arqueado nascem fatores, são produzidos fatores de inibição da prolactina. Lembrando que isso aqui não vai exclusivamente para essas células, vai para todas as células. Só que quem tem um receptor para isso é essa célula aqui. Essa célula aqui que vai produzir prolactina. Entenderam? Então ele vai para todas as células, a corpo todo. Por isso, se você fizer dosagem laboratorial, você acha. Mas a atuação vai ser por essa célula aqui, que vai produzir a prolactina diante da ausência do fator de inibição. Por que as mulheres não saem injetando leite, por exemplo? Tá? Porque a prolactina é o hormônio que produz o leite. Porque o seu núcleo arqueado, forma de um arco, núcleo arqueado, ele está produzindo um fator de inibição de produção. Esse aqui é um fator de inibição de produção da prolactina. Tá bom? Então ele inibe. Então nesse momento, falei de comenta as mulheres, parece que tem mais ganho que produzem leite. Você, mulher, não está, homem também, não está produzindo leite, porque graças ao seu núcleo arqueado está produzindo fator continuamente para essa célula que dá a hipófise. Mas se esse fator aqui for inibido por algum motivo, vai passar a produzir a prolactina. Qual motivo? É tumor ou gravidez.
bom? Desculpa. Pós-gravidez. Então você tem um núcleo marcado. Existe um núcleo chamado núcleo ventral medial. O que esse núcleo vai fazer? Ele vai produzir Núcleo ventral, né? isso. Vai produzir o TSH e o ACTH. Então, o núcleo ventral medial vai produzir o GH e a somatostatina, vai jogar na circulação, porta, vai cair no capilar, o capilar vai para a veia porta, e da veia porta vai de novo cair no capilar, até atingir a célula que vai produzir, ou não, o hormônio do crescimento. O núcleo ventral medial vai produzir o GH E a somatostatina. Vamos supor que esse aqui seja a célula que vai produzir o GH. Qual a diferença? Esse aqui é um fator de liberação, GHR, release, liberação. Esse fator de liberação vai chegar no capilar, do capilar vai para a veia porta, e da veia porta vai até a célula, e da célula vai estimular a produção de GH. Somatostatina, ela já inibe. Se tiver a somatostatina sendo produzida por algum tipo de feedback, vai inibir a produção do GH. Então, são duas células que podem ser inibidas somente pela pessoa. A célula que produz o GH e a célula que produz a proactina. O resto agora é só estímulo. Só estímulo. A produção do GH. É o GHR, né? É o fator de liberação, GHR. Professor, só uma dúvida, essa somatostatina também é produzida no pâncreas, é mesmo, né? É outra. É outra? É. Então, professor, quando uma pessoa, por exemplo, é uma criança, vai estar estimulando o GH. Sim, durante o processo de crescimento. E depois, quando for adulto, já vai estar produzindo a sua contratina para ele. Existe sempre esse feedback. Mas existe produção de GH, e GH não é só no crescimento, não. Tem a ver com a multiplicação de células. Tem cara marombeiro que usa GH. Tem mulher que usa GH e começa com a né? A Yari também é bom. É. Pois é. Forte. Da mesma forma, o TSH e o ACTH. Lembrando que a ACTH ele age onde? Nas glândulas suprarrenais. Onde que fica a glândula suprarrenal? Acima do rim. Isso aí. O nome desse hormônio aqui é o hormônio adrenocorticotrópico. Hormônio adrenocorticotrópico. Vai estimular a produção de cortisol. Bom? Cortisol. O TSH, o hormônio que vai estimular a tireoide. Tireoide, eu posso até citar de uma vez. Abaixo da laringe, se você palpa o flúculo um pouco mais, no nível da flúculo um pouquinho mais para baixo, você teria tireoide, tá bom? Então, isso aqui é a laringe, e aqui a gente tem a tireoide. Só fala que tem um formato de borboleta. Tireoide, ela recebe incentivo hormonal, se vai ou não vai produzir, da adenohipófise, que é o TSH. TSH. E daí, a tireoide, o que a tireoide vai fazer? A tireoide ela vai produzir dois hormônios, são os dois hormônios principais, que é o T3, triiodtirosina,
no T4, teta e outro tirosina. Detalhes de como é feito, é muito fisiologia, não cabe a anatomia explicar isso. Mas, o que vocês podem saber, alguns efeitos do T3 e do T4. O T3 ele é muito mais potente do que o T4. Tanto que dentro da célula, quando vai atingir uma célula, o T4 é uma célula. Qual célula? Pode ser, por exemplo, a célula do miocárdio. T4 entra, e aí existe uma enzima chamada desiodase, retira o iodo, desiodase. Transforma o T4 em T3, tira o iodo. E aí a potência desse hormônio aqui é muito maior para fazer a atuação onde estiver que atuar. Por exemplo, o miocárdio causa aumento da contração cardíaca. Também aumenta a frequência cardíaca. Aí o pessoal fala assim, eu vou tomar hormônio de tireoide, igual algumas pessoas fazem, né? Para ajudar no processo de emagrecimento. Aqui está a célula de gordura. Tem alguns tipos de células de gordura que não sei, nem quero saber, que eu quero descansar. Tá bom. Mas o detalhe é o seguinte. Que isso? Ela tava guardando essa risada. Mas o detalhe é o seguinte, ó. Libera. Mas isso aqui é bacana. Isso aqui é bacana. O T3 e o T4, principalmente o T3, já tem visto, o que ele faz? Ele aumenta a lipólise, ou seja, ele tanto facilita a regeneração das células adiposas, como na sua destruição, só que ele atua principalmente na destruição. Então, quando está mais concentrado, atua na destruição das células. Aí a pessoa, opa, esse médico não lembro do doctor, sei lá quem for, é o médico X lá, estou passando uma forma mínima sem emagrecer. Só que aí esse colega, infelizmente, ele também não sabe que o T3, que o T4, ele também destrói músculo. Então, assim, não é o melhor caminho, né? Não é o melhor caminho. Da mesma forma, o T3 e o T4, em pequenas quantidades, facilita a formação do músculo, tá bom? Mas em altas quantidades, ele destrói o músculo. Em altas quantidades, ele pode inibir o eixo também? Sim. O corpo humano é eixo feedback. O seu hipotálamo, através da capilaridade, está recebendo informações para dar o feedback negativo e positivo em todo momento, tá bom? Então, a pessoa que vai passar um remediozinho para vocês emagrecerem. Aí o que acontece? Está destruindo o músculo também. Não é uma boa ideia. Ah, vai dar taquicardia, né? Não é o caminho. Realmente, pode fazer uma escada aí, se tiver compulsão mental, usa um antipsicótico desse aí, no corpo de outro, que seja, mas não usa isso aí. Bom, então falando de tireoide. Ah tá, tireoide também, o hormônio da tireoide facilita o desenvolvimento neural. Detalhes disso, não vale a pena nem comentar, tá bom? Mas né, no desenvolvimento neurológico da criança, tem um boom, uma explosão, desde o nascimento até os 2 anos e pouco. O hormônio da tireoide é extremamente importante. Criança com hipotireoidismo pode ter retardo mental associado com essa tireoide. Beleza. Então, tireoide já foi. Na próxima aula, eu vou prometer isso toda hora, mas é porque eu preciso chegar a aprender o que tem, tá, pessoal? Eu não preciso ver acidente, mas deve ter. Eu preciso ver também se tem um pâncreas, que eu acho que tem. Tá bom? Falando de pâncreas. Qual que é o que ali produzindo um TSH? Tá? É o paro pré-ventricular. A gente está falando melatonina. Acabou assim. Tem? Quem falou? O GNH, que é o hormônio gonadotrófico, também tem seu fator de estímulo produzido nos núcleos da região pré-óptica. Também é produzido, levado para todas as células, mas a célula que vai produzir é a célula responsável pela formação dos hormônios gonadotróficos. Vai facilitar o desenvolvimento e a atuação das gônadas.
Quais são os hormônios? FSH e o LH. Vocês lembram aquela marcou, né? O que o FSH faz no homem? Responsável pela produção do quê? Faz sêmen no homem, FSH. Faz, isso significa não, pessoal, faz sêmen no homem, FSH. Bom? E o LH está pela produção da testosterona. Então, no homem, a produção principal é espermatozoide de testosterona. Tá bom? Então, espermatozoide é FSH e LH, produção de testosterona. Nas mulheres, o LH facilita a formação do corpo lúteo durante todo o processo de ejaculação no meio, processo hormonal, sobe progesterona, estrogênio. E aí o que acontece? O LH vai facilitar a formação do corpo lúteo, e o corpo lúteo que vai produzir progesterona. Tá bom? A CTH, extremamente importante, mas de verdade, não começa sobre anatomia ou explicar sobre isso, isso é fisiologia, tá? O que acontece? Nós temos aqui o rim, e aqui nós temos uma glândula suprarrenal. No meio dela é produzido o que? A adrenalina. Em volta dela, o córtex produz o cortisol. O cortisol é extremamente importante, tanto que para facilitar o metabolismo de diversas funções das suas células. Tá? Tanto que existe o pico do cortisol de manhã e o pico da melatonina de noite, que fala depois. Então, a atuação da CTH, do hormônio adrenocorticotrófico, está intimamente ligada à produção de cortisol. Será que o ADH vai entrar na prova? Vou falar mais uma coisa sobre o ADH. Isso é legal falar. Mais uma coisa sobre o ADH. Vocês estão cientes que existe uma doença chamada diabetes, né? Sabe que existe uma doença chamada diabetes? Então, existem dois tipos de diabetes, tá? Diabetes mellitus melada, diabetes mellitus melada. Por que é diabetes mellitus melada? A pessoa tem tanta glicose no corpo que ela até faz xixi de glicose. Provavelmente alguém um dia, esse cara já é um doido, falou que era doce. Mellitus, verdade, pode ser isso mesmo. E existe a insípidos. Insípido é o quê? Sem gosto. Tá? Mas de onde que vem diabetes insípidos? O que é diabetes insípidos? Diabetes insípidos é uma produção inadequada do hormônio antidiurético. Tá bom? Uma produção inadequada do hormônio antidiurético. Quem é que produz isso? O hormônio supraóptico, principalmente. Então, se uma pessoa tem uma lesão na haste hipofisária, vai continuar casa, vai continuar produzindo ADH, e você produz o normalismo. Tá? Mas, inicialmente, a pessoa vai começar a urinar demais. Por que vai urinar demais? Porque existia um rompimento desses axônios que levariam para cá, pessoal, quando ela vai passar para cá, na produção do ADH. Se houve um rompimento, vai haver pouca produção de ADH e a pessoa vai urinar demais, vai começar a urinar, porque não vai ter o hormônio que evita a urinar. Por isso que quem é diabético, por exemplo, tem um hábito de levantar algumas vezes durante a noite para ir ao banheiro. Mas esse é diabetes mellitus, né? Isso, eu estou explicando, esse aqui é o diabetes insípidos. Bom? E tudo veio dessa questão da pessoa urinar demais. O efeito osmótico. Beleza? Agora, brevemente falar do pâncreas. Olha, a gente tinha falado do GH. O GH. Vamos lá falar do GH aqui. Então, o TSH. Vocês não vão ver isso longe no Machado, só quis explicar uma curiosidade para vocês. Vocês vão achar isso em algum livro de anatomia. Pode ser Pitbull, tá bom? Agora, o pâncreas, esses meus desenhos maravilhosos. Esse aqui é o estômago, o esôfago. E o pâncreas ele fica de baixo.
nada. O pâncreas ele fica debaixo do estômago. E o pâncreas, o que ele faz? O que ele faz? Ele é uma glândula que produz tanto enzimas e bicarbonato do sistema digestivo que vai jogar enzimas, bicarbonato para o ducto pancreático. O ducto pancreático vai se unir com o ducto colédoco lá do fígado, vou botar aqui esse momento. Da vesícula biliar sai um ducto colédoco. Ele vai se unir com o ducto pancreático. E ele vai jogar lá no duodeno o que tiver que ser jogado. Isso vocês vão aprender no sistema digestivo. E muito em fisiologia. Tá bom? Só para vocês entenderem o que é o pâncreas. Então o pâncreas fica debaixo aqui, ó, do estômago. E existem umas ilhas muito pequenininhas de células. Conjunto de células chamadas ilhotas. Ilhotas são bem pequenas, ilhotas de Langerhans. Vai ter várias células aqui. Várias. Várias células. E tem principalmente 4 tipos de células. As células beta, as alfa, PP, e se não me engano é a delta. Vocês já tiveram algo disso? Não. Ah, vocês já estão sabendo. Não. Não. E aqui existe uma vascularização muito grande. Como tudo na vida, né, tem que ter vascularização para pegar esses hormônios. Obviamente, eu vou falar aqui, essa célula aqui tem que pegar de novo, amplificar, falar, olha, essa célula beta aqui, ela tem um canal de glicose, e quando a glicose está muito alta, ela entra aqui. Eu não vou falar disso, não faz sentido. Tá? Não era isso, não era tudo. Isso. É a alfa, né? A alfa que produz o glucagon e a beta que produz a insulina. Então existe uma vascularização muito grande para poder captar essa insulina que é produzida nas células beta. Mas o que vocês têm que saber de anatomia é isso aqui. Eu acho que tem uma. Inclusive, tem um bonequinho lá que já vi. O que vocês têm que entender é que existem as células que produzem a secreção de bicarbonato e enzimas que vão ser jogadas para o sistema digestório. E tem as ilhotas de Langerhans. Se eu não me engano, tem 10 ilhotas lá. Detalhe interessante também é que, se eu fosse um professor de cirurgia geral, eu cobraria isso de vocês. Existem variações anatômicas, isso eu lembro, nem sei se faz tudo na vida tem variação anatômica. Mas, de forma geral, o ducto pancreático se une ao ducto colédoco para poder jogar no duodeno a secreção. Tá bom? Combinado? Agora, a gente vai falar sobre melatonina. Agora é neuro de novo. E é legal. Não, porque não é do tema. É uma aula muito extensa. Não é fisiologia. Não, mas eu vou falar um pouquinho, posso até falar, mas não é tema. E é uma aula bem extensa. Tem tudo a ver com o cérebro, né? Sono. Para falar de sono, vocês têm que falar algo sobre a formação reticular ativadora seguinte, enquanto mantemos todo mundo acordado. Não tem como falar de sonos.
Muito bem, então nós temos aqui a representação do diencéfalo, tálamo, metatálamo, e aqui nós temos aqui atrás uma glândula bem especial, chamada glândula pituitária. Glândula pituitária faz parte do epitálamo. Lembra que na formação, quando a gente é neném, a gente está assim. Por que isso aqui é chamado de epitálamo? Se aqui estão os olhos, aqui estão os olhos, imagina isso aqui olhando para baixo. Então isso aqui seria o hipotálamo, essa região toda aqui seria o hipotálamo, até a lâmina terminal, onde tem os núcleos preópticos. Aqui seria o epitálamo, acima do tálamo, nessa posição. Esse aqui seria o tálamo, no centro do cérebro. Nossa aula provavelmente vai ser sobre o tálamo. E nós temos o subtálamo, que não é conversado sobre como o diencéfalo. É muito legal fazer uma anterior do outro, movimentos. Bem, então nós temos o epitálamo. Tá, pessoal? O epitálamo é composto pelos núcleos abenulares, responsáveis pela liberação da dopamina no sistema límbico, esteroide no sistema límbico, e nós temos a glândula pineal. Legal, então vamos lá. Vou apertar aqui o tamanho. Pituitária é a mesma coisa, professor? Pituitária não. Pituitária é hipófise. Glândula pituitária é hipófise, né? Aí tem a estrutura que está bem atrás do caso. Tá? Não confunde. Olha, ele está ajudando vocês agora, né? Você ajudou todo, cara. Você podia ser confuso. Não estou brincando com você. Que é assim que vocês gravam. Até quem está com sono. É assim que vocês gravam. Porque eu só posso usar esse termo, pituitária e pineal. Olha que confusão boa. Né? Aí vocês não vão errar. E pituitária é hipófise, que a gente acabou de falar. A pineal é o que a gente vai falar agora. Bom, esses termos são muito legais. Verdade? Ó. Olha, salvou vocês de uma confusão. Quem prestou atenção não vai errar. Ó, vamos ficar aqui, ó. Nem escutei. Tá? O que você falou? Pix. Pituitária, hipófise. Tem E o que pineal? pineal é atrás do hipotálamo lá, né? Porque ele quer ser neuro também, professor. Está estudando. São só 6 anos atrás. Olha só. Era 5 anos, né? Professor, você quer um café? Não, obrigado. Só ficar uma coisa lá. A aula está acabando, hein? Tá bom, 5 minutos aí. Mas a aula está acabando. A aula está acabando. O pineal faz parte do epitálamo. Epitálamo porque durante a formação embriogênica, essa região posterior está assim, por isso que é chamado de epitálamo. E separaram que tudo tem a ver com o tálamo, porque o tálamo é o centro do cérebro, literalmente. Tá? É a última conexão de todas as vias motoras e sensitivas que vem ou vai do cérebro. No caso, a primeira via de conexão motora que vai para o corpo. Tá? Que vai para o corpo. E toda a sensibilidade, a exceção da olfatória, passa pelo tálamo. Então, o tálamo é a referência de tudo. A gente vai ver isso na nossa aula provavelmente. É uma aula bem legal, assim. Bem difícil, mas é legal. E aí o que acontece? Existe o epitálamo, tem os núcleos abenulares que produzem, que atuam no sistema límbico, sob o efeito de dopamina, né? Está feliz, libera dopamina. Se o sistema abelular é bom, libera dopamina aqui, você fica feliz. Enfim, abenulares, abenulares. Esse é tema de outra aula, tá bom? E o que acontece? Qual a importância da glândula pineal? A glândula pineal tem células chamadas pinealócitos. E essas células é que produzem a melatonina. Melatonina, existe uma cascada curta, tá, de produção a partir
partir do triptofano, que é um aminoácido essencial. O que é um aminoácido essencial? Você sabe? Triptofano. O que é um aminoácido essencial? Exatamente. Esse é um aminoácido essencial. Se você não come triptofano, se você não come bem, você não dorme bem. Você é o que você come. Tá bom? Por isso que a nutrição é extremamente importante. Todos os nossos colegas, a gente nunca pode achar que a gente não é ninguém. Todos os nossos colegas são extremamente importantes. Alguns juntos, porque se não vai estudar, a gente fica sabe? Beleza. Triptofano, então, existe uma conversão lá no pinealócito que se transforma em serotonina. Serotonina. O filho de um homem sabe escrever serotonina. E da serotonina, tem intermediários, tem enzimas, não cabe neurotropinia. E aí sim virar melatonina, tá bom? Basicamente é isso aqui. Então, basicamente, o pinealócito, sob algum estímulo que entra na neuroanatomia, começa a transportar triptofano em serotonina e melatonina. Beleza? É isso. Bora? Como é que funciona isso? Como é que isso acontece? Os pinealócitos processam. Sim, são as células que vão produzir melatonina. Aí, qual a origem da melatonina? Triptofano é transformado em alguma coisa intermediária, vai virar serotonina em alguma coisa intermediária, de repente vai ser melatonina, sob a atuação de várias enzimas. Isso é fisiologia, tá bom? Claro que além dos pinealócitos, existem também as células gliais, tá? E glândula pineal não é só células pineais, pinealócitos, nós temos também as células gliais. Por isso que nos tumores de pineal, uma das formas que se tem para poder descobrir qual tumor que é fazendo dosagens sérias. Tem marcadores tumorais. Mas enfim, como que isso acontece? Muito bem, existe um núcleo chamado núcleo paraventricular, aquele mesmo. Né? Núcleo paraventricular. O núcleo paraventricular, o que ele faz? Ele emite um trato. Oh meu Deus, funciona isso. Que vai atingir a região mais alta da medula torácica, em nível de T1 a T3. Aqui já é medula. Esse é onde bulbo medula, saiu do foramimário da medula. Vai sobrar até em nível de T3, mais ou menos nível de T3. T3. C é cervical. Aí a gente passou da cervical, né? Que é cervical, e aqui é a torácica. Tá? Aqui é a região cervical, que é a torácica. Beleza. Então, existe uma comunicação do núcleo paraventricular até segmentos da medula, de T1 a T3, tá bom? Vamos pegar agora essa medula e jogar numa secção axial, que é a secção sagital, secção axial. Quando a gente for ter aula de medula, isso vai ser essa prova, é bem difícil. A gente vai ver os tratos, a localização, vamos lá, das colunas. Vocês vão ver que a região posterior tem mais a ver com a sensibilidade, interior, motricidade. Existem diversos tratos, mas esquematicamente nesse momento vocês vão ver isso aqui. Professor, para N2 vai acumular todo o conteúdo de agora mais da N1? Claro, se não tiver prova de dois? Claro, se não tiver mais da minha parte, aí não só. Mas teve pouca coisa, só teve cérebro cerebelo e vascularização. Agora só teve 3 temas. Pouco. Só, eu posso fazer então para vocês, eu posso fazer, eu quero que vocês vão ver na prova. E aí o pessoal que está entrando agora, já aproveita e já vê.
Então aqui nós temos uma secção axial, tá? Uma secção axial. O que é axial, gente? Vou ser um ponto desse jeito. Superior, inferior. Coronal, posterior, anterior. Sagittal, lateral. Então, vamos supor que isso é ponte axial, tá bom? E aqui nós temos a coluna posterior, a coluna lateral e a coluna anterior. Essa coluna aqui, ó, lateral, ela só tem no nível da medula dorsal, da medula torácica. Por quê? Porque isso aqui vai carregar fibras simpáticas. A gente vai ter aula de medula simpática e parasimpática. É muito legal. Tá bom? Esse é legal também. Tem algumas coisas que eu concordo, não é tão legal, mas esse simpático e parasimpático é bem legal. Porque vocês estão vendo aqui, com hipófise, controlando tudo, controlando todo o seu corpo. Eu não aprofundei, nem precisa aprofundar a atuação do cortisol, do FSH, do LH, do hormônio antidiurético, enfim. Então, dessa coluna aqui, ó, ela fica intermedialmente, né, entre a anterior e a posterior. Essa coluna só existe em nível dorsal, torácico, porque o seu nervoso simpático termina em L2, lá na primeira e segunda vértebra. Primeiro, segundo, segmento auricular, lombar. Precisem saber isso aqui agora. Então é chamado de intermédio lateral, coluna intermédio lateral. Lateral, intermédio lateral. Tá, mas o que acontece? Essas fibras que estão vindo do núcleo para o ventricular, elas estão chegando aqui, ó. Elas estão chegando aqui. Chegaram aqui. Beleza? Chegaram aqui. Vou apagar aquilo aqui. Daí o que acontece? Essa informação aqui, ela está chegando nessa região da medula. Essa região aqui da medula é uma região simpática, onde agrupam núcleos pré-ganglionares da região simpática. Pré-ganglionares, antes dos gânglios. Pré-ganglionares, antes dos gânglios. Se é antes do gânglio, o que tem que acontecer? Ela tem que chegar em algum gânglio. Daí, emitem fibras que vão para gânglios cervicais, que são gânglios simpáticos. Ou seja, elas descem na medula, chegam até o líquido torácico, passam pela medula cervical, chegou em nível torácico de D1 a T1 a T3, a gente fala D dorsal. T torácico ou D dorsal. T1 a T3, e aí o que ele faz? Ele vai subir de novo. Chegou naquela coluna ali, ele vai subir de novo para alcançar a região cervical, onde haverão gânglios simpáticos. Gânglios simpáticos. Desses gânglios simpáticos sairão fibras pós-ganglionares. Essas não são fibras pré-ganglionares. Depois do gânglio são fibras pós-ganglionares. Fibras pós-ganglionares que vão dar um jeito, que eu vou explicar para vocês, de chegar até a glândula pineal. Qual é esse jeito? Vocês estão lembrados das artérias carótidas? Sim. Já foi dado aula disso. Professor, tem uma dúvida só. O que é esses gânglios? São gânglios simpáticos. O que é? É uma terminação? É um... Gânglios são sinapses neurais. São Por que existem os gânglios? Não só existem para fazer uma nova distribuição para regiões diferentes. Pô, daqui está chegando fibras com um sinal. Desse sinal aqui existe o gânglio cervical superior, médio e inferior. O gânglio cervical superior emite fibras que vão para a carótida interna e vai entrar na sua cabeça e chegar no pineal. O gânglio cervical médio para outras regiões, cervical inferior ou estrelado para outras regiões. Entendeu? Então, os gânglios eles servem não só para amplificar o sinal, mas também para distribuir para outras regiões. Acho que é uma região de conexão. Exatamente, o gânglio é uma região de conexão. Chega um trato
para aqui, ó, parou aqui. Daqui vai nascer um outro trato, que vai chegar até o gânglio. E do gânglio vai nascer um outro trato, uma nova fibra. Entendeu? Mas essa fibra aqui, ela poderia ir para outro lugar. É só um local de divisão e de multiplicação, chamado de um relé mesmo, um amplifica o sinal. Tá bom? Entendeu? Entendeu? Vai errar na prova, hein? Comprou o bombom. Vai cair pra mim. Não, isso aqui pode cair, porque melatonia é basicamente isso, dessa fisiologia. Calça. Olha, pessoal, vai dar certo. Olha cá, não é difícil. Não é difícil mesmo, estou dando mastigado para vocês. De verdade. Então, existe o núcleo paraventricular. Não, inicialmente fica difícil, mas repetindo, e vocês vão entender, não fica difícil. Ah, Samuel, vai para a coluna anterior? Não, a coluna anterior é motricidade. Vai para a coluna posterior? Não, a coluna posterior é sensibilidade. Coluna lateral, porque tem a ver com plexo simpático, região simpática. Tá? Se vai com o gânglio, ele não pode vir para cá. O gânglio simpático, pelo amor de Deus, falando gânglio motor. Se ele vai com o gânglio simpático, ele tem que estar na coluna lateral. Tá bom? Tem que estar na coluna lateral. E o gânglio cervical simpático, ele vai subir pela artéria carótida, acompanha a carótida interna. Tem outros detalhes, apesar de ter um conhecimento muito aprofundado, por isso que eu fui parar nos Estados Unidos, estudar a base do crânio, que eu vou falar. Mas, enfim, ela acompanha a artéria carótida interna. E da carótida interna se comunica com a circulação posterior. Quem faz a comunicação? Comunicante posterior. Até alcançar aqui, ó. Até essas fibras que saíram do gânglio chegar aqui, ó. Elas estão chegando aqui. Deixa eu pegar de verde aqui. Fica mais bonitinho. Ó. Só pela carótida interna comunicante posterior. Comunicante posterior chegou aqui, ó. Chegou na pineal. Na pineal, olha o caminho que esse núcleo teve que fazer. Não tem uma comunicação direta aqui. Olha o caminho que esse núcleo teve que fazer para poder chegar até a glândula pineal. Aqui haverá um estímulo adrenérgico que vai estimular a produção da melatonina. Quem que me chamou? Ali onde sai primeiro, a primeira informação sai então do núcleo paraventricular, seria o vermelho. Isso. Beleza? No Ângelo Machado vai falar do supraquiasmático que eu vou falar agora, mas tem o intermediário, tá bom? Calma, moça. Tem um esquema que você ficou confuso, tá bom? Tem um esquema. Então, olha só. Chega mensagens simpáticas até a glândula pineal. E hoje no Machado, eu li, que eu poderia falar isso com vocês, dentro do início do Ângelo Machado, tem secções histológicas que mostram gânglios simpáticos em volta dos pinealócitos. Olha que bacana. Tá bom? Quando existe um estímulo adrenérgico, no caso noradrenalina, é que vai haver um incentivo, eu deletei aqui, da transformação do triptofano em serotonina e serotonina em melatonina. E essa produção, ela ocorre de noite. Esse incentivo aqui ele ocorre de noite. Isso aqui vai atrapalhar de noite. De noite. Por que não de dia? Agora vem os núcleos supraquiasmáticos. Nós vimos de noite, hein? Isso aqui está produzindo de noite, você está trabalhando de noite. Agora aqui, ó. Vórtice pituitária, corpo mamilar, subfrontal. Então, você tem o quiasma óptico. Olhos. Quiasma óptico. Acima desse núcleo existem os núcleos supraópticos, paraventricular, e existe um núcleo bem pequenininho chamado supraquiasmático. Acima do quiasma. O que acontece? Ah, isso foi muito legal. São as coisas que eu posso falar que eu fiz mesmo.
Quando eu estava em São Paulo, eu estava em medicina portuguesa em São Paulo. Lá eu ia muito ficar sério. Eu ia tinha um cara chamado Ivone de Oliveira, um cara muito legal. Eu conheci do novo, o cara era bom. E a gente podia sentar sério, sabe? Mas é para residente de neurocirurgia. Né? E eu flagrei isso que eu falo para vocês agora. Nos Estados Unidos, eu também flagrei. Foram 2 vezes que eu flagrei. Existe um trato que sai da retina. Um trato que sai da retina. O que é trato? Com fibras, tá? Fibras neurais. Aqui tem um núcleo que tem os axônios, para saber o que é as ópticas, e sobe para cá. Isso é muito legal, muito legal. Então existe um trato chamado retina hipotalâmico, que vai para o núcleo supraquiasmático. O que esse trato está fazendo? Ele está informando ao núcleo supraquiasmático que é dia. É isso que está informando, ó, agora é dia, tem muita luz azul. A luz azul é pior de todas, por isso que existe o filtro da luz azul dos celulares, dos computadores, etc. Porque isso que te deixa acordado. O óculos, a luz azul é o que mais estimula o núcleo supraquiasmático a trabalhar. Tá, mas e daí, né, moça? Então, sabia no seu corpo. Núcleo supraquiasmático, ele é qual o nome do trato que chega até ele? Retina hipotalâmico, isso mesmo, você acertou. Acertou. Retina hipotalâmico, tá? E daí o que esse núcleo faz? Nós temos aqui o núcleo paraventricular, que faz todo esse caminho. Esse núcleo nós já vimos que ele vai emitir um trato, que vai chegar na coluna intermédia ou lateral, nas fibras pré-ganglionares, fará uma sinapse, vai emitir outra fibra, até chegar ao gânglio, que cabe se distribuir para alguma região lá. Mas o que a gente está falando é que esse aqui que vai para a carótida, a carótida interna sobe as fibras pós-ganglionares, até chegar na glândula pineal, por estímulo adrenérgico, noradrenérgico, vai produzir a pineal, beleza? Agora olha só, o que o núcleo supraquiasmático faz? Ele está sendo estimulado. O que ele vai fazer? Ó? Núcleo supraquiasmático produz GABA. GABA ele inibe. Então, se ele está sendo estimulado, muito estimulado, pela luz, ele vai produzir muita GABA. Muita GABA. E a GABA vai fazer o quê? Vai inibir esse núcleo. Quando ele inibe esse núcleo, não vai ter produção de nada disso. Não vai ter produção de noradrenalina e não vai ter o pico da melatonina. Por isso que tem que contar a história dessa aqui também. Então, o que o núcleo supraquiasmático faz? Recebe informações. Opa, tem muita luz, ou é dia. Ele vai fazer o seguinte, ó, paraventricular. Para de produzir melatonina. Ah, não vai, eu estou te mandando fazer isso, está incentivando, com tudo aqui. Então, o núcleo paraventricular, um dos núcleos paraventriculares, a pessoa vai ter depois, ele vai diminuir a sua atuação. Se ele diminuir a sua atuação, todo esse circuito aqui vai ser inibido. Vai ter menos liberação de noradrenalina aqui e não vai ter a produção de melatonina. Entendeu? Bacana, né? Então, daqui é por isso que de dia. Eu flagrei esse trato, eu lembro que você fez aí, eu vi que o negócio subiu e contava, muito legal. É uma coisa muito legal. Então, o núcleo supraquiasmático ele está sendo incentivado diretamente pela luz através de um trato retina hipotalâmico a produzir GABA que vai inibir o núcleo paraventricular a fazer todo esse circuito aqui. Tá bom? Entendeu? De anatomia, de melatonina é isso aí. Esse é o coisa. Só repete o nome que eu não consigo entender. O que recebe a luz e Núcleo supraquiasmático. supraquiasmático. Isso. Existe o quiasma óptico, por isso que eu desenhei o quiasma óptico. Existe o quiasma óptico. Quiasma é o local de troca de lados de fibras. Vocês vão ver isso nas aulas de engenharia. São 2 aulas. Muito grande. Existe um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático recebe informação diretamente da retina. Está incidindo luz da retina. Luz na retina. Essa informação, essa fibra está sendo estimulada. Vai estimular, vai chegar no trato, vai chegar no núcleo supraquiasmático, não é supraóptico. Olha que questão boa. Você fala assim, o núcleo supraóptico é que está mandando. Não, supraquiasmático. O núcleo supraóptico produz ADH.
Aí então, então vou trabalhar pra caramba, eu vou produzir o GABA. E o GABA ele inibe, ele não é um estimulador, ele é inibidor, inibe esse núcleo paraventricular. E aí todo esse circuito aqui, ó, vai ser inibido. Você vai ler hoje no Machado, ele não fala isso. Vai ver se é o correto. O supraplasmático recebe informações em retina de que é dia. Isso, ou qualquer luz forte, qualquer luz tendendo a azul. E aí ele vai inibir o núcleo paraventricular trabalhar. Por isso que eu comecei daqui, ó. Vou caçar aqui de novo, ó. Um dos núcleos paraventriculares, eles trabalham, eles têm um relógio, eles vão incentivando, eles vão estimulando a medula na região entre T1 e T3. Entre T1 e T3. Na secção axial, qual é a região que ele chega? Coluna posterior? Não. Coluna anterior? Não. Tem que ser coluna interradiolateral. Por quê? Porque vai ter que passar por um gânglio simpático. Toda vez que alcança o gânglio simpático, o núcleo pré-ganglionar ele tem que ser na coluna lateral. Isso é anatomia básica da medula. Como é que é o nome das fibras que passam a informação para o supraquiasmático? Você está falando do trato retina, que vem da retina, que vai para o hipotálamo. Retina hipotalâmico. A retina tem a recepção de luz. E daí tem um trato que vai da retina diretamente para o núcleo supraquiasmático. Trato retina ou supraquiasmático, você falar retina hipotalâmico, está muito bom. Retina hipotalâmico. E aí o hipotálamo, já que esse aqui é o que produz, ele vai falar assim, ó, núcleo supraquiasmático. Não produz não, vou te inibir. Ele segura lá, cara, mata o leão dele, produzir o GABA. E daí ele não vai trabalhar. Beleza? O supraquiasmático recebe informações da retina quando a luz forte dia e ele produz GABA, inibindo a atuação paraventricular, a produção de melatonina. Tira foto aí, se quiser. Eu acho que isso aí tá certo. Tá certo. É isso? Acertou a prova. Vocês entenderam, gente? Você entendeu? Entendeu mesmo? Mais ou menos, faço dúvida. Tem que tirar tudo agora. A prova você tem que ser. Pode falar, a sua dúvida é dúvida dos outros. Eu vou tentar me aprofundar mais Manda pra depois. ela, fala aí. Eu não consigo nem formular uma pergunta. Professor, essa aula foi a aula que eu mais faço. Que bom. Ficou Não, claro. verdade. Mas eu quero que todos